Pois muito bem, pois muito bem, pois muito bem, Brasil, seja muito bem-vindo. O tema de hoje, ele é muito pedido por vocês, que é aquele lance, é aquela malemolência do pensar em português na hora de falar inglês. Então, sem mais delongas, já vou compartilhar minha tela aqui com vocês, ó. Me fala se vocês conseguem ver direitinho. Pega só, como parar de pensar em português na hora de falar inglês. E aí, gente, eu já quero saber o seguinte, quando você vai falar inglês, você fica pensando em português? Você queria parar de pensar em português na hora de aprender inglês? Sim. Sabe aquele quadro que tinha no Cacete Planeta, que... Sim, aí a pessoa chacoalhava a cabeça. Seus problemas acabaram. Porque hoje vamos falar de solução. E eu tô aqui, como sempre, na missão de organizar a sua cachola, tá? Te apresentar um inglês de qualidade, te apresentar o que você precisa aprender sobre inglês. Mas hoje a gente vai falar principalmente sobre isso. Cara, na hora que você estiver estudando, na hora que você estiver falando inglês, como que tu faz para poder eliminar o português da cabeça? Que aí eu fico lá, Gabi, traduzindo, enfim. Então, produção, me passa um termômetro aí da galera, me fala se a galera se sente dessa forma. Se a gente acertou no tema ou se a gente viajou na maionese. Porque às vezes pode acontecer também. E a galera que fala, eu penso em português? Eu não. Eu tô aqui pensando em inglês já. Me fala aí, produção. Fico desesperada. Ó, já mandou, ela não mandou, gente, ela não falou, ela gritou, vocês viram aí, vocês sentiram aí, botou tudo em caixa alta. Fico desesperada por estar pensando em português. Pois é, I've been there. Eu já passei por isso, tá? Eu já também tive nessa situação de, cara, como que eu paro? Como é que eu tiro essa voz de português da minha cabeça? E eu falo uma coisa pra vocês. O nosso encontro de hoje, ele vai ser polêmico. Então, esteja preparado, prestando bastante atenção, porque se você piscar, tu vai perder a linha de raciocínio. Trazemos verdades, Gabi? Eu vou trazer verdades, tá? E eu quero que você entenda que isso daqui, gente, é o seu pensamento. Tudo bem? Então, eu fiz desenhos aqui bem lúdicos pra gente poder conversar sobre isso. Isso aqui é o seu pensamento. O que a gente percebe aqui do seu pensamento? Ele é bem emaranhado. Certo? O pensamento, ele não é uma coisa linear, né? Deixa eu só tirar isso aqui. Ele não é uma coisa linear. O pensamento, ele não é uma coisa que você fala assim, nossa, é uma linhazinha retinha. Não. Tá vendo? Ele tem a sua complexidade. E para que a gente usa, né, o nosso pensamento? Tudo parte daqui, gente. O nosso inglês, ele começa nesse momento. Bom, eu vou usar o meu pensamento para eu poder responder uma question, responder uma pergunta, para eu poder falar para alguém sobre um desejo que eu tenho, para eu poder comunicar para alguém o que eu penso, o meu pensamento. Tudo bem? Me expressar, tranquilo. O que vai acontecer? Quando eu sou uma criancinha lá, eu já tenho o meu pensamento, por mais que eu não fale ainda. Eu ainda não falo, mas eu já tenho pensamento ali, né? Desde o momento que eu nasço, eu já tenho pensamento. Gente, olha só essa linha de raciocínio que a gente vai construir, tudo bem? Quando você nasce no Brasil e você começa a ter contato com a língua do Brasil, a língua oficial, temos o quê? Temos o português. Então, eu botei essas cores aqui, não foi à toa. A gente tem green, yellow and blue. Eu botei essas cores, que são as cores do Brasil, as cores que vamos usar, né, para poder representar o português. E você começa a aprender, e não só aprender, mas a estimular, a exercitar o seu pensamento em português. Então, esse é aquele momento que você vai começar a aprender, por exemplo, words. Então, você vai começar a aprender palavras em português. Para logo em seguida, você já conseguir montar o quê? Sentences. E pensa lá quando a gente é criança, né? Talvez você não lembre, mas pensa uma criança da sua família, né? É todo um processo, gente, de... Ai, que lindo, gente. Isso aqui para muitos é uma escada. Isso aqui que eu desenhei. Para outros, vai falar que isso aqui não é nada. Fala, que mané, isso é uma escada, o quê? Aí são os recalcados. Gente, isso aqui é uma escada. Perfeita aqui, ó, uma escada. Para outros, isso daqui vai ser pronúncia com TBB. De ontem, o momento mais baixo e o momento mais alto.
Mas brincadeiras à parte, isso aqui é maravilhoso. Sabe por quê, produção? Isso aqui não é uma simples escada. Isso aqui é, sabe o que, produção? O que seria? Isso é evolução em qualquer coisa. Então, tudo que eu me proponho a aprender, gente, eu vou começar aqui, ó. Antes de começar o projeto, eu tô aqui. Aí, eu começo a colocar a mão na massa, opa, cheguei aqui. Aí, começo a executar mais um pouquinho, opa, agora estou aqui. Começo a praticar mais um pouquinho e eu tô aqui. Isso aqui, gente, é de evolução. Tudo bem? E no inglês é essa escadinha que a gente vai seguindo. E quando eu tô aprendendo a falar português, também é essa mesma escadinha que eu vou seguir. Eu começo a aprender palavrinhas básicas e aí, logo em seguida, eu já começo a montar frasezinhas curtas. Daqui a pouco eu consigo ter a capacidade de juntar uma frasezinha curta em outra frasezinha curta. E assim eu vou curtindo a minha jornada, vou vivendo e me desenvolvendo como ser humano. Então, tá vendo? É uma construção. Por que eu tô falando isso? Não crie a expectativa que no inglês você vai simplesmente... A escada, ela tá aí, viu? Mas não crie a expectativa que no inglês vai ser assim, ó. Você tá aqui. Aí você começa. Aí você vem pra cá. Aí você pega aqui, ó, e faz isso aqui, ó. Dá um salto quântico e chega aqui. Não é assim, tá, gente? Vamos ser maduros e aceitar a realidade e, na verdade, saber curtir essa jornada. Enfim, você lá, criança, o seu pensamento, ele começa a ser expressado em português. Maravilha? O que vai acontecer? Tá vendo aqui, ó? Seguir o caminho do português. O seu pensamento, ele aprende a seguir esse caminho. A Gabi, ela não desenhou uma road. Olha que vocabulário essencial aí, ó, que vocabulário útil. Road é a ideia de estrada, rota, caminho, road. Eu não desenhei aqui uma road by accident, por acidente, por acaso, tá? Eu desenhei porque realmente o seu pensamento, ele começa a aprender o caminho do português. Essa palavra aqui vai ser chave. Você vai lá e fala: eu tenho um pensamento... Eu tô aprendendo a expressar esse meu pensamento em português, eu vou lá e falo. Dou o resultado final. Tranquilo até aqui, produção? Tudo ótimo, tá funfando que é uma maravilha. Então, maravilha. Nem comecei, já tá funfando. Então, vamos lá. Aí, chega um momento da sua vida e, gente, esse momento aqui, ó, ele, não sei quando vai acontecer pra você ou quando está acontecendo pra você. Para algumas pessoas, esse momento aqui, que eu já vou desenhar bem claro que momento é esse, mas muitos de vocês já pegaram aqui, vai acontecer quando a pessoa tem 2 anos. Quando a pessoa tem 5 anos, quando ela tem 10, quando ela tem 20, quando ela tem 40, quando ela tem 70, não me importa. Tudo bem? Aqui eu tô pouco me importando para isso daqui. O fato que acontece no seu cérebro, because look, you are a human being. Você é um ser humano. Vamos pegar esse extra vocabulary aqui, ó. You are a human being. Você é um ser humano. Então, independente se você tem 2 ou 70 anos, é isso aqui que vai rolar. Esse momento é quando você começa a aprender o inglês como uma second language. Então, isso aqui nos une, a gente tem esse ponto em comum. Você e eu, em algum momento da vida, que às vezes o seu momento está sendo quando, produção? Às vezes o momento da pessoa está sendo agora, tudo bem? Então, o que a gente tem em comum, independente da idade, né? Second language. Então, tá vendo? O inglês, ele apareceu na nossa vida como uma segunda língua. Tudo bem? Não como uma primeira língua. Isso aqui é muito importante, isso aqui vai ser determinante também. E aí, gente, quando o inglês aparece na minha vida, no meu cérebro, eu quero que você lembre bastante dessa palavra, ó. Esse aqui é o cara. Isso aqui é elite. Isso aqui é o cara. Your brain, o seu cérebro. Então, uma vez que o seu cérebro ele começa a ter contato com esse caminho, olha como é o contato. Olha como é a clareza que o seu cérebro tem desse caminho. Você consegue perceber a diferença de cor? Não é à toa. Essa cor aqui, ela tá como? Viva, vivaça.
Viva, viva. Só, na verdade, quando ela começou aqui, ó, seus primeiros contatos lá, quando você era when you were a child, quando você era uma criança, eu errei aqui, viu? Porque para eu deixar isso aqui ainda mais didático, eu já vou até alterar depois. Eu tinha que ter botado uma cor bem clarinha aqui. Porque num primeiro momento, é assim que tá o caminho para você do português. Seu cérebro, ele não passou muitas vezes por ali. Ele não tá acostumado a falar. Ele não está acostumado a expressar quando você é criança. When you... Também é uma frase massa. When you were... Quando você era. When you were a child. Quando... Eu adoro essa palavra. Child. Quando você era uma criança. O seu cérebro, sabe como que ele costumava expressar o pensamento, o sentimento que você tinha? Como que era, gente? Quem lembra? In English, Gabi, go drink some water. Thank you so much. Tu chorava. Chorava, esperneava. Essa é a forma que o seu cérebro sabe de se expressar. Aí, beleza, com um sorriso, com um abraço, aí isso aí vai evoluindo. Mas não com palavras num primeiro momento. Então, na verdade, essa corzinha aqui tinha que estar bem clara também. Tudo bem? Mas, enfim, chegou aqui a second language. Olha só, o seu cérebro, ao ter um pensamento, uma vontade, um desejo, responder uma pergunta, ele aqui não tem muita noção desse caminho. Esse caminho é meio desconhecido para ele. Ele não sabe muito bem como vir para cá. Logo, gente, como isso acontece, como esse é um caminho desconhecido, seu cérebro ele é muito inteligente. Olha o que ele vai fazer. Você tem um pensamento, certo? Você tem lá o seu pensamento. O seu cérebro, ao invés de te levar para aqui direto, ele fala, não, Pink... Não tem o Pink, o cérebro? O seu cérebro é o cérebro do desenho. E aqui é o Pink, ó. Ele não vai falar assim, ó. O Pink, vai por esse caminho. Não, ele não vai te botar in danger, em perigo. Ele vai fazer o seguinte, ele vai falar, segue o caminho do português. Vai pro caminho do português primeiro. Só que veja, dentro do seu coração, o que você queria? Caraca, eu queria já vir pra cá. Mas calma, ele não vai o seu cérebro não vai te abandonar. Olha o que ele vai fazer. Você vai ter um pensamento em inglês para montar uma frase, enfim. O seu cérebro, ele vai vir aqui, ó, seguir o caminho do português para fazer a curva e chegar aqui no inglês. E aí você conseguir falar a frase final. Pegaram aqui? Entenderam aqui, ó, o desenho? Entenderam? Sim ou sim? Sim ou yes? Então, veja, eu tenho um pensamento, eu vou primeiro pensar como que eu falo isso em português. Não vou falar em português, ó. Eu penso primeiro como é que isso fica em português, faço a curva lá embaixo e eu venho aqui para poder expressar isso em inglês. Qual que é o resultado disso, gente? O que isso aqui significa na prática? Na prática, eu vou ter mais tempo. Eu vou demorar mais tempo para eu conseguir, do momento que eu tenho o meu pensamento, e do momento 2, que é o momento que eu falo a frase, eu vou demorar mais tempo, vai levar mais tempo, porque eu vou ter que fazer uma curva lá embaixo. Isso aqui você não controla. Isso aqui você não tem como mudar. Eu tô te mostrando o fato. Esse é o fato. Na verdade, assim, você tem como fazer alguma coisa contra isso, que é lutar contra isso. Então, você imagina ali um fight. Tan, 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 tan. Pensa que quando você fica querendo alterar essa ordem, esse organograma, você tá lutando contra o seu cérebro. E sabe qual que é o problema de você lutar contra o seu cérebro? Porque é ele que memoriza. Não é você que memoriza. O seu papel é apenas dar o estímulo para ele. Agora, esse órgão aqui é esse cara que vai memorizar. Então,
Muitas pessoas, elas desperdiçam, vamos lá, muitas pessoas não, muitas pessoas que estão estudando inglês, vamos falar aqui dentro do nosso universo, elas desperdiçam um tempo danado lutando contra a ordem e a forma natural de aprendizagem, de como você aprende. E às vezes você estava lutando, eu já estou falando no passado, porque você não tinha clareza disso daqui, dessa organização. Tá, Gabi, o que acontece em seguida? Beleza, eu entendi isso daqui, mas e aí? O que vai acontecer, gente, num próximo momento, então, é como se fosse assim, ó, esse aqui é um momento de número 1, tá? Que a gente pode chamar, ó. Esse aqui é um momento de número 1. Dentro da escadinha. Tu lembra que eu desenhei uma escada aqui? Sabia que não era pra eu ter apagado aquela escada. Vou botar aqui, ó. Não, aqui não tá bom não, deixa eu botar em outro lugar. Aqui, ó. Eu quero quando aparece o inglês. Cadê? Aqui, ó. Então vem a escada. Apareceu em inglês, vem a escada da evolução. Tubirou. Certo? Nesse momento aqui, você tá no momento 1. Você vai estar aqui, ó. Você já não tá mais aqui. Esse aqui era o momento 0. Você já não tá mais aqui. Você já veio pra cá. E você chegou no momento 1. Então, que é aquele momento que você faz o quê? Cara, eu quero falar isso aqui em inglês. Como é que eu falo isso? Eu quero comer pão. Entendeu? Como é que eu falo isso? Eu moro no Brasil. I live in Brazil. Pronto, tá vendo que eu demorei um tempo pra poder organizar? Você ouviu o barulhinho aí? Quando eu tava pensando, tava assim, ó. Quem não conhece esse barulho, eu sei que é bem novinho. É bem novinho, né? Não lembra desse barulho. Velhos tempos, gente, que a internet era assim. Quem é desse tempo aí? Porque às vezes eu tô bem tiazona aqui, né? Dando uma aula só pra garotada. Então já me fala aí se esse barulho... Exatamente, internet de escada. De escada. De escada. Internet de escada. Então, a gente fica com uma fluência de escada no início. Um speaking de escada. Caraca, ficou uma piada, uma inside joke ferrada, hein? E tá tudo bem, porque no final tu consegue acessar, tu consegue entrar lá no bate-papo e conversar com seus amigos no domingo, que é mais barato, que é só um pulso que cobra. Então, esse primeiro momento ele vai acontecer, tá? Dentro da nossa evolução. Tá, Gabi, mas eu quero saber agora e a evolução? E o próximo degrau? O próximo degrau vai ser esse aqui. Na medida que você for ganhando experiência e dentro do método DQD, gente, lá no Fluência Sim, no dia 31 de outubro, vocês vão conhecer o universo dos 4 P's da fluência. Quando eu falo pra vocês que eu ensino por método organizado, gente, eu não tô de brincadeira com vocês, não. Vocês não estão entendendo o que é organização que eu tanto falo. Então, vocês vão descobrir mais desse universo lá na semana do dia 31. Mas através dos 4 P's, então eu posso te falar dentro dessa linguagem que quanto mais você encher os seus 4 P's da fluência, mais você vai chegar nesse momento de número 2. E que momento de número 2 é esse, né? Qual que é a diferença? A diferença é que, beleza, eu continuo tendo o meu pensamento lá. O meu desejo, a resposta que eu quero dar para alguém de uma pergunta que a pessoa me fez em inglês. Mas veja, o meu cérebro ainda, ele não sabe vir direto pro inglês. Por que ele não sabe ainda? Porque, cara, ainda tá muito cômodo para ele vir pro português antes. Lembra, o seu cérebro ele não faz isso para te sacanear. Ele faz isso para te ajudar. Ele fala, olha, bora expressar esse pensamento pelo caminho do português primeiro, porque é o que a gente sabe. Esse é o conhecido. O caminho do inglês pra gente ainda, seu cérebro falando com você, tá muito escuro. Eu não sei o que a gente vai esperar por lá. E se a gente se perder? E como comunicação é uma coisa dinâmica, ele vai te guiar, ele vai guiar o seu pensamento no caminho mais safe, mais seguro. E de novo, no final das contas, você vai estar lá falando o que você quer em inglês, só que com um detalhe. Ainda vai acontecer o quê? Tempo.
Você ainda vai precisar de um tempo considerável para poder organizar o seu pensamento. Só que observa, agora o seu pensamento ele não precisa mais ir lá embaixo para fazer a curva e subir aqui. Ele já consegue pegar um atalho. Tá vendo aqui, ó? Ele não precisou ir lá embaixo. Ele já conseguiu aqui, ó. Punga, teila, zaga. Chegou aqui. Então, eu preciso ainda de um tempo considerável, só que não tanto quanto esse. Viu que aqui, ó, foi lá embaixo, fez lá onde o vento faz a curva. Então, no momento 2, onde eu já tenho mais vocabulário, eu já tenho mais experiência montando frases em inglês, eu já consigo pegar isso que eu chamo de shortcut. O que é um shortcut? É um atalho. E esse atalho vai fazer com que o meu pensamento em inglês, a minha frase em inglês, ela aconteça de forma um pouco mais rápida comparada a um primeiro momento. Então, lá no nosso speaking de escada, o que vai acontecer? Eu saio desse momento 1, e aí, como que eu fiz para chegar aqui, gente? Olha que louco. Como que eu fiz para subir aqui, ó, esse degrau? Para ter essa evolução maravilhosa. Enchendo 4Ps. De forma muito... estudando inglês, produção. Aprendendo inglês. É muito aleatório. É muito superficial, gente. Porque você pode estar aprendendo inglês, sabe como? Vou até beber água. Uma pessoa pode virar e falar assim: Gabi, hoje eu aprendi coisas de inglês. Eu falo, é? O que você aprendeu? Eu aprendi blue, red, pink, yellow. O que mais? Não, eu aprendi, foi isso aí mesmo. Aí chega amanhã, a pessoa fala assim, nossa, Gabi, hoje eu aprendi inglês. Eu falo, o que você aprendeu? A pessoa fala assim, eu aprendi bottle, eu aprendi lipstick e eu aprendi pen. Eu falo, é bacana, o que mais? Não, foi isso aí. Desse jeito... Nós não chega. Nossa, eu não tô lembrando de nada. Produção arrasou. Chega semana que vem. Produção, ele tá vendo os comentários de vocês aí, ó. Chega semana que vem, a pessoa vira e fala assim, Gabi, tô com um problema aqui. Essa mesma pessoa, o que foi? Não tô lembrando das palavras da semana passada. Minha memória não é boa. Ei, aí eu fico aqui, tu é muito injusto com teu cérebro, viu? Tu lembra como é que tu tava estudando inglês? Lá na segunda-feira, tu me trouxe que tu aprendeu blue, red, pink e yellow. Aí no outro dia você foi lá e aprendeu bottle, lipstick e pen. Nesse ritmo nós não chega. Não tem como. Sabe o que você vai fazer? Você vai dar um passo, vai subir um degrau e vai descer 3. Subir um degrau e descer 10. Como se tivesse escorregador, né? Nesse ritmo nós não chega, nesse ritmo não dá liga. Tudo bem? Não dá para construir. Você está construindo e desconstruindo fluência ao mesmo tempo. Então, quando eu falo sobre essa evolução aqui dentro desse universo é o quê? Enchendo 4Ps. Mais pra frente vocês vão entender essa etapa, tá? Eu preciso que vocês entendam a escada aqui. Mas aqui, então, nesse segundo momento, ó, ele já é evolução, cara. Por quê? Você já está gastando menos tempo comparado aqui. Quer dizer, você já está conseguindo raciocinar de forma mais rápida. E veja, quando eu falo sobre raciocinar de forma mais rápida, não significa que você tem que falar inglês igual um narrador de jogo de futebol. Igual aqueles narradores lá de boiadeiro, sabe assim? De leilão. Não é isso, tá? É no sentido do seu raciocínio, você conseguir organizar suas ideias em inglês de forma mais rápida, de forma mais dinâmica. Tudo bem? E aí, gente, sabe uma coisa muito importante que eu esqueci de falar? Tu tava aqui, né? Num ponto 0, não é verdade? Antes, zerado, não tinha nada ali de inglês, certo? Quando você chegar nesse primeiro marco aqui, sabe o que tem que acontecer aqui, produção? E que as pessoas simplesmente não fazem? Sabe o que tem que acontecer aqui, produção? Quer dizer, a pessoa já começar a conseguir falar as primeiras frases dela em inglês. Sabe o que tem que acontecer aqui? Eu desconfio, é uma coisa que a gente falou para os alunos essa semana. Vamos ver se a gente tá sintonizado. Comemorar? Ah, produção, tu arrasou muito, cara. Tu tá prestando atenção.
E é bom que já fica a lição aí, né, produção? Que produção também tá na jornada. Então, olha só, é isso aqui, gente. Cheguei aqui, meu amigo, tu comemora. Tu não vem de ingratidão, não. Tu não vem de escassez pra cá, não. Porque não é isso que eu desejo pra sua vida. Eu quero abundância. O DQD deseja abundância na sua vida. Isso em todos os aspectos. Então, você seja grato ao universo pelo que você aprendeu, pela sua conquista até aqui. Porque sabe o que acontece, gente, com o ser humano? O ser humano, independente da idade, ele tá assim, ó, e na verdade ele vai ficando mais adulto. Quanto mais adulto ele vai ficar, ele vai ficando meio besta. Vai ficando meio besta. Por quê? O que a gente vai fazendo? A gente tá aqui, e é um fato, estamos aqui, certo? O camarada, a camarada, tá, ao invés de estar vivendo o momento presente aqui, ó, comemorando, sabe onde a pessoa tá? Ela tá no que falta. Ela tá na escassez, ela tá aqui, ó, ela tá com a cabeça aqui, ó. E aí ela tá sempre, sabe o quê? Insatisfeita. Não consegue dar esse passo porque é muito grande. Insatisfeita. Por quê? Ela tá focando só lá no que ela não tem ainda. Ela não consegue, ela tá tão no piloto automático que ela não consegue enxergar o que ela já construiu. O que ela conquistou aqui. O que ela já consegue fazer com o inglês dela. E, gente, estão nas pequenas coisas, tá? Aqui eu não tô falando sobre você throw a party. Esse vocabulário é legal. Anotem aí, ó. Essa ideia de throw, tá vendo? Não é só o throw. É throw a party que eu quero que você pegue. É dar uma festa. Eu não tô falando sobre você throw a party, sabe assim? Eu vou dar uma festa pra comemorar. Não é isso, mas é falar assim, cara, que massa. Pô, tô orgulhoso de mim. Olha aí o tanto de coisa que eu já aprendi. Percebe? Então, por favor, tá, gente? Aqui é abundância, DQD na veia, abundância na veia. Então, tu comemora. Chegou aqui, comemora de novo. Caraca, meu amigo, eu não tenho só agora... Não tenho só isso, eu tenho tudo isso. Já viu a Patroa das Crianças? Tudo isso. Percebe? Então, tá. Aí, gente, tá vendo? É um processo natural. É isso aqui é o fato. E as suas ideias, elas precisam corresponder aos fatos. Porque se as suas ideias não correspondem aos fatos, sinto o cheiro de frustração. Então, você precisa alinhar suas expectativas. Vem um terceiro momento. E olha que interessante. Num terceiro momento, quer dizer, você é com mais dos seus 4 P's da fluência cheios. Mais pra frente vocês vão descobrir, tá, gente? Tudo isso de forma organizada. Já vai mais rápido. Tá vendo? Quer dizer, eu pego um shortcut, eu pego um atalho ainda mais rápido. O meu cérebro, ele é capaz de conduzir o meu pensamento quase que já direto pro inglês. Mas eu ainda venho pra cá. Porque vocês estão observando que eu fiz uma cor gradativa? Olha como que tá a cor do white, red and blue, representando o English. Clarinho toda a vida, quase transparente lá no início. Chegou o momento 1, ele ficou um pouquinho mais forte de cor. Momento 2, olha como tá ficando mais forte. Tá vendo? O caminho tá ficando mais conhecido pra mim. Olha no momento 3 como ele tá mais forte. Não tá tão forte quanto esse caminho aqui. E sabe de uma coisa? Na verdade, talvez nunca fique tão forte quanto esse caminho. Porque tu tem mais experiência aqui. Sabe em qual hipótese poderia acontecer do caminho do inglês ficar mais forte, mais colorido, mais vivo do que o do português? É a exceção da exceção. É aquela pessoa que de repente foi morar fora e ela simplesmente parou completamente de conviver com brasileiros. Ela não fala inglês dentro da casa dela, ela não tem amigos brasileiros, ela se isolou completamente da língua do português. Não vê filme, não vê... Aí pode ser que o caminho do inglês dela fique mais forte do que o português, porque o português vai começar a enfraquecer. Você nunca viu, não conhece alguém que, por exemplo, foi morar fora, mora fora há muitos anos e tem uma vivência grande de inglês, um amigo, um parente, enfim, e às vezes a pessoa, quando ela vai conversar com você, você vê que ela expressou um pensamento dela de uma forma meio bagunçada? Ela começa a esquecer as palavras em português. Então, olha que louco, né? Esses caminhos que vão ter aqui na nossa cabeça para a gente poder expressar, eles são vivos. Se eu paro de visitar aquele caminho, eu esqueço a rota. O meu GPS, ele desincroniza. E aí, o que vai acontecer? O meu cérebro, ele já tende a ter uma preferência, um caminho de preferência.
Entendeu? Aí você vai ficando meio perdido naquele outro caminho. Então, isso pode acontecer até com a sua língua mãe. É mais difícil, porque são anos de experiência, mas é possível também. Pegou? Será que tá fazendo sentido? Manda pra mim aí. Ah, então pronto. Sou genial. Então é porque tá funfando, né, gente? Me fala aí se vocês estão entendendo, tá? Obrigado. Não, você pediu, né? Não, muito obrigada. É isso mesmo. Em inglês. Go drink some water. Então, maravilha. Então, eu chego nesse momento de número 3, já vou mais rápido. Tranquilo? Depois disso, eu vou para o momento de número 4. Entendeu, gente? Então, o que está acontecendo? E olha só, já vai bem mais rapidão. Olha como a cor tá mais viva. Caraca, eu já sei muita palavra, mas não só palavra, eu sei já montar muita frase em inglês. Eu já ganhei uma confiança em relação à minha pronúncia por causa de técnica barra. E isso é a minha jornada acontecendo. Cada slide desse é a minha jornada acontecendo. Então, veja, eu saí desse momento 2, qual que é o meu objetivo agora, gente? Isso! Esse é o meu objetivo. Pé, errou. Errou rude. Não é esse o meu objetivo. Quando eu tô nesse meu momento 2, depois de eu comemorar, porque eu quero uma vida abundante, é por isso que eu tô aqui nessa dimensão, meu foco é, cara, chegar no momento 3. E quando eu chego lá, eu comemoro pra caramba, porque, cara, minha jornada tá linda. Eu tô conseguindo vencer os meus obstacles. Tô conseguindo até vencer aqueles meus dias de mais preguiça, assim. Eu tô encontrando o meu jeito de colocar o inglês na minha rotina. Estar evoluindo assim, gente, significa estar conseguindo estudar inglês every single day. Sempre falo isso também. Every single day. Todo santo dia. Um jeito mais spoken English, um jeito mais informal de falar isso. Every freaking day. Every freaking day. Tipo, todo santo dia. Não é um palavrão não, tá? Estamos saindo da escada pro 3G e chegando em banda larga. Gente, é isso, é evolução, entendeu? É isso que eu desejo. E tem gente que tá... Dá print nisso. Dá print, gente. Dá print, produção. Equipe, dá print aí no comentário do Alexandre. Então, gente, o que acontece? Significa estar conseguindo todos os dias de vitória. Porque os fortes estudam todos os dias, sem falhar nenhum dia. Não, eu não tô falando sobre isso. Tudo bem, gente? Vamos ter clareza. Para de ficar criando expectativa errada. Eu não tô falando sobre você não conseguir, não furar nenhum dia. Eu tô falando sobre você saber o que fazer. Você saber como retomar. Às vezes os alunos DQD, não sei se vocês sabem, né? Eu tenho o curso completo de inglês, que é o Descomplica que Destrava. A gente tem uma mega de uma equipe, não sou só eu, não sou só eu e a produção e o Todinho, não. A gente tem uma super equipe no DQD. E a gente tem um suporte que tá aberto não só para as dúvidas técnicas, tem um suporte específico só para as dúvidas de inglês, uma comunidade lindona, mas o nosso suporte ele tá super aberto para essas... Como lidar com esses obstacles? O que eu faço quando tal obstáculo aparecer? E não é sobre o conteúdo de inglês em si, percebe? Mas é a forma que você vai estudar. Então, nosso suporte ele está ajudando os alunos o tempo inteiro em relação a isso. E às vezes os alunos mandam assim: gente, aconteceu um imprevisto, eu tive que ficar algumas semanas ausente, eu tive que parar por motivo XYZ, ou eu fiquei meio desmotivado, eu fiquei meio perdido. O que eu faço? E aí, gente, quando eu vejo essa mensagem, o meu comunicado ele é muito claro. Ele vem em um tom, em alto e bom tom, que são 2 palavras. Só volta. Só volta. Gabi, mas eu fiquei... Só volta. Entendeu? E é muito isso, né? Eu paro para refletir sempre isso, que tem uma frase... Ai, de quem que é? Minha memória agora não vai funcionar. Mas enfim, é uma frase bem clichê e clássica, que é: a vida não é o que acontece, né? A vida não é o que acontece com você, mas é o que você faz do que acontece com você. Sabe assim? Tá, beleza, e aí, o que você vai fazer para poder solucionar?
Então tá, por que eu tô filosofando? Porque eu gosto. Segundo, por que eu tô filosofando? Porque isso daqui não... Porque isso daqui não representa você tá, olha, todos os dias eu consigo. Vai ter dia que você vai, pô, caraca, eu queria ter feito hoje, mas não consegui. Amanhã tu faz. Agora, o que não pode acontecer? Extremos. Relaxando, 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 relaxando. Ih, eu vou ser relaxado. Ih, virou uma pena de tão relaxado, voou. Não dá também, entendeu? É encontrar esse equilíbrio. E é por isso que eu prezo tanto por esse rolê de curtir a jornada. Por quê? Quando eu aprendo a curtir a minha jornada, sigo um método que é prazeroso, que faz sentido pra mim, que eu consigo aprender de fato, é muito mais fácil curtir a jornada. E se eu curto a jornada, é muito mais fácil de eu colocar a mão na massa. Eu não preciso de ninguém ficar falando assim, ô Gabi, vai mexer no Instagram, Gabi. Vai mexer no Instagram. Gabi, come esse chocolate. Pelo amor de Deus. Você precisa comer esse chocolate. Gabi, assiste esse filme. Faz uma pipoca com manteiga deliciosa. Ninguém precisa ficar me mandando fazer isso. Entendeu? E esse é o truque, essa é a malemolência. Porque enquanto você também ficar tentando aprender inglês só pela obrigação, lembra aquilo que eu falei pra vocês dos botões aqui, ó, que a gente tem botão. Será que eu tava falando isso na live dos alunos do QD ou eu falei aqui pro Brasil? Foi dos alunos. Não lembro se eu falei pra vocês dessa analogia de botões aqui nos nossos ombros, mas enfim. Foi a aula dos alunos do intensivo que teve semana passada. Enfim. Anyways. Mas o ponto é, não dá pra você poder ficar contando com o inglês só assim, eu preciso estudar porque eu tenho que estudar. Uma vez eu recebi, algumas semanas atrás, né, uma caixinha de uma seguidora falando assim, Gabi, me ajuda, eu preciso aprender inglês, só que eu não consigo gostar de inglês de jeito nenhum, o que é que eu faço? Eu já tentei de tudo e eu não consigo gostar. Aí eu respondi pra ela com aquele meme, que tem duas meninas, aí uma vira e fala assim, ai, irmã, eu queria tanto falar inglês, vamos orar pra Deus? Aí ela começa, meu Senhor, meu Deus, por favor, faz nós falar inglês, por favor, amém. Aí pastor Pinhela, e elas começam a comemorar, enfim. Eu contando agora não tem graça, mas eu juro que ele é engraçado. Mas aí por quê? A ideia é o quê? É só na oração. Então você não pode ficar encarando desse jeito. Ai, Gabi, eu vou só pela obrigação. Tu tem que aprender o seu jeito de gostar. Então, meu papel aqui é apresentar para você o método, é mostrar aulas cada vez mais dinâmicas que façam sentido na sua cabeça para te dar esse gostinho de continuar. E tu faz sua parte daí. Não tem como eu fazer o meu trabalho sozinha. É 50-50, entendeu? Estamos nessa juntos. Mas é 50-50. E aí, gente, você chega aqui nesse momento 4. Que é o quê? Cara, eu já consigo, responder ali, falar a minha frase de forma bem mais fluida, de forma bem mais dinâmica. Tá quase que nítido. Até que chega o momento que aí o meu cérebro, ele já conhece o caminho do inglês. Então, eu chego aqui no momento, sei lá, que a gente tá chamando aqui de momento número 5. Então, de tanto eu encher os meus 4 P's da fluência, o meu cérebro, ele virou flex. Tipo o carro. Ele sabe tanto vir para esse caminho do português e expressar quando necessário, quando eu preciso falar em português, como também, de tanto que ele foi passando pelo caminho do inglês, agora ele já consegue ir direto. E o que que isso me resulta? O que que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que o quê? Eu consigo responder de forma mais rápida. Lembrando que essa forma mais rápida, na verdade, eu vou tirar o rápido, porque você vai achar que fluência é falar rápido. Não é, atropelando palavras. Na verdade, nem é legal você falar rápido em nenhuma língua, porque você está dificultando a comunicação, certo? Mas aqui eu vou botar, então, mais dinâmica. Do momento 1, que é quando você tem o pensamento aqui, para o momento 2, que é o seu objetivo final, que é falar aqui, o tempo disso daqui foi mais rápido, porque eu não precisei ir pelo português. E por que que eu não precisei? Porque eu construí já uma base ali. Então peraí. O que eu quero te falar aqui é o seguinte. Para. Não é para fazer um bolo, não. É para de stop. Wait a minute. Espere um pouco. Pare de achar que você está errando. Pare de achar que está errado
quando você pensa em português. Porque veja, se você tá lá no momento 1, de repente saindo do momento 0, entrando no momento 1, indo para um momento 2, está começando agora a sua jornada, ou às vezes você já começou a sua jornada de inglês há muito tempo, mas não com o foco de aprender inglês para usar de fato. Pode ser que você esteja num começo também. Entende, produção, isso? A pessoa, ela pode já ser um intermediário. Só que em termos de speaking e listening, do inglês que é realmente usado, ela é uma pessoa iniciante. E você precisa ter essa distinção de uma coisa ou outra. Porque acontece muito isso, tá? Da gente receber alunos no DQD que entram pro DQD na seguinte situação. Gabi, lá num cursinho que eu fiz e tal, eu tava já no intermediário pro avançado. Só que eu não consigo falar. Eu não consigo ouvir. Então, é uma pessoa básica no sentido de fluência. E tá tudo bem. O que a gente faz numa situação como essa, né? Qual que é o nosso plano de ação? A gente não vai esquecer o que a pessoa aprendeu de bagagem de inglês. É lógico que a pessoa nessa situação, a gente vai utilizar tudo isso ao favor da pessoa, né? Ao seu favor. Então, não fica com esse sentimento de, meu Deus. Agora, a gente vai esquecer a forma como você estava encarando o inglês. A gente vai esquecer, a gente vai quase que fazer o oposto. Infelizmente, gente, essa é a realidade. Infelizmente ou felizmente também, porque eu tô preocupada com a solução, entendeu? E a partir de agora você vai ter uma jornada linda com o inglês, se tu colocar a mão na massa, porque eu não faço milagre. Percebe? Então, esse processo do meu pensamento conseguir ser expressado, de eu conseguir já falar o inglês direto, sem passar pela Portuguese road, é um acontecimento. Você não controla. Quando você fica, meu Deus, eu não posso pensar em português. Ai, meu Deus, é isso que eu tô errando. Eu tô pensando em português. Você tá lutando contra o seu cérebro. Deixa fluir. Eu te mostrei agora como que é que esse cara aqui funciona. Joga junto com ele. Às vezes é por isso que você tem tanta dificuldade de memorizar. Lembra que eu falei? É ele que memoriza. Tu tá brigando com ele o tempo inteiro. Tu tá falando pra ele, tu tá errando, tu tá pensando em português. Joga junto com ele e deixa a coisa fluir. Take your time. Leve seu tempo, sabe? Essa expressão take your time é tipo isso assim, ó. Leva o tempo que você precisar para organizar suas ideias. Aí é óbvio, né, gente? Vão ter situações que você vai estar ali inserido no inglês, por exemplo, numa viagem. Quando você está conversando com uma atendente, enfim, exige um dinamismo naturalmente, né? Não é uma coisa que você pode falar assim, peraí, que eu estou no meu momento 1 ainda e o meu pensamento, ele está primeiramente... Você não vai comunicar isso para a pessoa. Só que o que vai acontecer? No seu ensaio, antes de tu viajar. No seu ensaio, você não vai ficar se punindo, se martirizando por conta disso. Porque, na verdade, gente, aqui não é só pra, tipo assim, tenha mais amor próprio. Não é sobre isso aqui não que eu tô falando, tá? É sobre, tipo assim, enquanto você fizer isso, você continuar lutando com o seu cérebro, não vai rolar. Tu vai dar um passo pra frente e 7 pra trás. Um passo pra frente e 7 pra trás. Não vai sair do lugar. Frustração. Agora, quando eu organizo as minhas ideias, e por isso que eu trouxe aqui essa apresentação 3D. Porque quando eu tenho essa clareza, cara, peraí. Eu não consigo mais desver isso daqui. Isso aqui é libertador. Tudo bem? Vocês entenderam então, gente? Então o meu cérebro, ele já o quê? Conhece o caminho do inglês. E daí ele vem e já consegue pegar esse atalho diretamente. Então ele fica flex, ele fica literalmente ali bilíngue. Tudo bem? Agora tem um detalhe. Tem um detalhe. Você vai virar pra mim e vai falar pra mim assim, Gabi, você é fluente em inglês? Eu tenho uma pergunta pra você. I have a question for you. Aí, eu também já vou dar pra vocês esse vocabulário aqui, ó. Toda vez que você quiser me perguntar, eu tenho uma pergunta. I have a question for you. Ó, eu tenho uma pergunta pra você. Beleza? Anotem aí. Você é fluente, né? Sim. Então quer dizer que quando você fala inglês, quando você tem um pensamento e você vai falar inglês,
Você não pega nunca a Portuguese Road. Você nunca pensa em português, né? Porque você já é fluente, você já... Não. Veja bem. Uma pessoa fluente em inglês, second language. Lembra lá que eu falei no início? Que isso ia ser crucial? Uma pessoa fluente em inglês como segunda língua, eu tenho a minha first language, eu tenho a minha second language. O que vai acontecer? Dependendo da situação, o meu cérebro, naturalmente, ele vai sim pegar primeiro o caminho do português. E esse é aquele momento que, de repente, eu vou levar mais tempo para conseguir me expressar, para conseguir responder aquela pergunta que me fizeram, para conseguir expressar a minha opinião sobre aquele tópico. Então, entendeu só uma coisa? A coisa é tão viva, é tanto uma habilidade, esse processo todo ele é tão vivo, que o que acontece? Não é que uma vez que você desbravou o caminho do inglês, nunca mais passarás pelo do português. Não é assim. Sabe o que vai ser determinante na situação? O assunto que está rolando. Se é um assunto que eu nunca falei aquilo dali em inglês, eu nunca passei por aquele caminho em inglês. Sei lá, vou falar de política. Na verdade, gente, se a gente for falar de política na minha first language, em português, eu vou ter que pegar o caminho, sei lá do quê, o caminho do Google. Porque eu não tenho opinião formada. Isso é bonito? Não, não é bonito. Entendeu? Mas é o que é a minha realidade, sacou? Aqui não tá em jogo se eu deveria ou não, política, não é isso que tá em jogo aqui não. Mas o ponto é, eu não leio muito sobre isso, não me faz bem até hoje. Pode ser que mude, eu tô sentindo que isso vai mudar em breve. E ninguém fique mandando aí nos comentários fulano ou ciclano, não, pelo amor de Deus, tá, gente? Pelo amor de Deus, Brasil, pelo amor de Deus. Mas o ponto é... E o legal também, sim, outras vezes a gente conversando, de tanto passar por essa avenida do português para o inglês, até o inglês ficar mais forte, tem vezes que você se pega, eu já percebi em você, se pega tentando lembrar como que é falar isso em português. Então, tá vendo? Produção, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas ele tá lembrando aqui que às vezes quando a gente tá no dia a dia aqui, vivendo a vida, enfim, eu e produção estamos juntos o quê? Há 10 anos? 10 anos. 10 anos juntos. E aí, por várias vezes, assim, a gente conversando e tal, às vezes eu tô numa linha de raciocínio, falando com ele, e aí me vem o inglês na cabeça. E aí eu fico assim, não, pera aí que eu vou organizar minhas ideias aqui para eu poder falar em português, para eu poder expressar isso daqui, percebe? Então, é como eu falei, esse botãozinho ele vai acontecendo, né? Mas o ponto é, então se eu tô falando de um assunto que eu não tenho domínio, eu nunca passei por aquele caminho ali em inglês, eu vou precisar de mais tempo. E talvez até a minha opinião ela fique mais prejudicada, porque eu não tenho muito know-how sobre aquilo, percebe? E isso acontece até quando a gente está falando a nossa própria língua. Vai falar de um assunto ou vai de repente expressar uma coisa que você nunca falou antes. Por exemplo, eu não tenho muita habilidade com questões burocráticas. Então toda vez que eu preciso resolver coisas burocráticas, sei lá, em cartório, sabe, coisas assim... Meu amigo, metade da conversa eu não entendo nada, assim, porque começa a usar uns vocabulários muito técnicos, são uns trâmites muito doidos, assim, então eu fico meio que boiando. No final das contas, não, já falei, né? No frigir dos ovos. A pessoa que veio falar de internet de escada, ela tem que falar no frigir dos ovos. No frigir dos ovos, eu consigo resolver a questão. Isso é o que importa, percebe? Mas o meio do caminho ali fica mais prejudicado. Então, isso vai acontecer em inglês também. Quer ver? Eu vou te mostrar isso na prática. Eu trouxe exemplo, gente, porque eu penso em você até quando eu não tô pensando em você. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais. Ela acha que canta. Eu sou cantora. Pessoal, não fica com vergonha, não. Olha só, imagina que alguém vira pra você e fala pra você assim, ó. How long does it take you to get ready? How long does it take you to get ready? E veja, não tem subtitles lá pra você. Você olha pra aquela frase e fala assim, meu Deus do céu. How long does it take you to get ready? O que essa pessoa me perguntou? Aí, sei lá, ela vai escrever pra você e aí você vai ter um primeiro contato com isso. Ela vai pegar e vai te falar assim, ó, é isso aqui que eu tô perguntando, ó. How long does it take you to get ready? Você não tinha essa informação dessa frase antes. Agora você começa a ter. O que isso significa? E aí a pessoa vai lá e vai desenhar para você ou você vai aprender nos seus estudos.
Quanto tempo você leva para ficar pronto? Para poder se aprontar, para ir para o trabalho, para ficar pronto de manhã. Então a pessoa quer saber sobre a sua routine. This person wants to know a little bit about your routine. Ah, eu não sabia antes. Meu pensamento estava confuso. How long? Beleza, agora eu tenho clareza. Só que aí, Gabi, tranquilo. Situação 2. Eu entendi o que a pessoa me perguntou. Me veio um pensamento na cabeça, só que eu não sei muito como responder isso. Nunca respondi essa pergunta antes em inglês. Então veja, Gabi, a pessoa foi lá e me perguntou: How long does it take you to get ready? Eu entendi, mas cara, como é que eu falo? Eu levo tanto tempo para ficar pronto. Ai, meu Deus, o que eu faço? Aí tem várias saídas que você pode usar. Você pode simplesmente falar o tempo. 10 minutes. 20 minutes. Tá vendo? Você arrumou um jeito de sair daquela situação. O inglês, ele não é engessado, não é uma coisa rígida. Não, é flexível, é uma onda. Tudo bem? Então, existem estratégias. Mas o meu ponto aqui com você é, você vai chegar aqui e você vai aprender que uma das formas de você responder essa pergunta é falando assim, ó. It takes me minutes. E essa frase aqui é como se significasse pra gente a ideia de eu levo X minutos. Aqui você vai colocar o number. It takes me 10 minutes. Eu levo 10 minutos para poder ficar pronto. Então veja, você tem aqui o cenário da question e da answer. O que você fez aqui, gente? Agora você ganhou bagagem. Antes, você não tinha nem entendido a pergunta. A pessoa te falou, How long does it take you to get ready? Você não entendeu nem a pergunta. Aí você deu um passo a mais, você foi enchendo seus 4 P's, foi fazendo aulas e descobriu aqui, aí falando na linguagem do DQD, aqui a gente tem uma estrutura, vocês não gostam dessa cor aqui, uma estrutura bloco, How long does it take you? E a gente tem aqui um vocabulário essencial. Quem é aluno DQD entende perfeitamente por que eu tô pintando aqui de yellow e aqui de green. Então, um aluno DQD, ele entende, né? Ele vai fazendo aula e ele aprende essa estrutura bloco. How long does it take you? E ele aprende o vocabulário essencial, get ready. E ele aprende também a estrutura bloco de it takes me time. E aqui vem e coloca o tempo aqui. Tranquilo? It takes me... Ah, eu fui fazendo aula, eu fui enchendo os meus 4 P's e fui entendendo isso daqui. E aqui, isso me dá margem, né? Fui aprendendo nas aulas que, se eu quisesse então perguntar, quanto tempo você leva para chegar no aeroporto? Porque, olha, sem tempo, irmão, você vai perder o voo. Quanto tempo que você leva para chegar no aeroporto aí da sua cidade? How long does it take you to get to the airport? Ah, eu fui estudando inglês? Não. Eu fui aprendendo inglês? Não. Eu fui aprendendo que chegar é get, que aeroporto é airport, que blue é azul? Não. Eu fui enchendo os meus 4 P's. How long does it take you to get to the airport? E agora, por conta das aulas que eu tô fazendo na plataforma DQD, enchendo os meus 4 P's, eu já sei que para eu poder responder isso daqui, eu posso usar a estrutura bloco It takes me minutes. Então, por exemplo, vai anotando, viu, gente? Eu levo 15 minutos. It takes me 15 minutes. E aqui eu tô usando a estrutura bloco de it takes me. E eu não paro por aí. Eu continuando essa linha de raciocínio, então, agora eu vou aqui do zero. Eu vou from scratch para mostrar para vocês. Eu já sei que quanto tempo você leva? How long does it take you to, I don't know, para chegar no trabalho? To get to work. Quanto tempo que você leva, hein, para chegar no trabalho? Então, eu sei que esse how long does it take you é uma estrutura essencial, uma estrutura bloco, que esse to get to work é um vocabulário aqui. E para eu responder, eu vou usar a estrutura it takes me minutes. Entendeu? Isso aqui é você. Eu tô simulando você, por exemplo, fazendo as aulas, vendo os diálogos, enchendo seus 4 P's. Lá no primeiro momento, a pessoa te fez essa pergunta, você não tinha nem ideia, você nunca passou por aquele caminho em inglês. How long does it take you to get ready?
pensando em português. Meu Deus, como é que eu falo? Como é que eu falo? Eu levo tantos minutos. Eu vou falar só tantos minutos. 10 minutes. Tá vendo que eu demorei? Aí foi para um segundo momento. Você foi enchendo seus 4 P's. A pessoa virou e te perguntou. Outra pessoa. How long does it take you to get to the airport? Pra não ser a mesma pergunta, né? Muita coincidência, a mesma pergunta, exatamente. Aí você já pega o quê? Você já pegou um it takes me. Aí você fala, eu levo tanto tempo. A Gabi me ensinou a estrutura de it takes me. Mas você ainda tá pensando em português. It takes me 10 minutes. It takes me 10 minutes. E aí você foi e falou. Momento 2, você ainda pensou. Aí chegou no momento 3. Uma outra pessoa chegou e te perguntou. How long does it take you to get to work? How long does it take you to get work? Aí você pegou e falou assim, well, it takes me 10 minutes. Até que vai chegar uma hora que a pessoa te pergunta, how long does it take you to get ready in the morning? Você fala assim, well, it takes me 10 minutes to get ready in the morning. Vocês entenderam então esse desenho? Então, para de lutar contra o seu cérebro. Bye bye!